Querido Deus, eterno e gracioso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã te agradecendo por todo o Teu carinho, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua graça, por todo o Teu favor, por toda a Tua bondade que tem nos alcançado dia após dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nós e em favor de cada um de nós. Obrigado pelo que o Senhor tem feito durante essa semana, durante essa primeira quinzena do mês de agosto. E obrigado pela Tua fidelidade, Deus, que tem guardado as nossas vidas, nas idas, nas voltas, na entrada, na saída. Somos profundamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, naquilo que entendemos e até naquilo que muitas vezes não entendemos, mas aprendemos a aceitar pela fé, porque, como diz o apóstolo São Paulo, nós não andamos por vista, mas por fé. E na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. O nosso negócio é contigo, o teu negócio é conosco. Nós estamos em Ti, o Senhor em nós. E é por isso que ao longo desses anos todos, Senhor, nós estamos avançando, subindo as montanhas, às vezes descendo alguns vales, mas superando a cada dia os desafios, vencendo as demandas, superando os nossos próprios limites, não porque em nós haja força, mas porque Tu és a nossa fonte de alegria, Tu és a nossa força, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa esperança, Tu és aquele que tem a cada dia enchido os nossos corações do que Tu és, um Deus santo. Tu tens enchido o nosso coração do que Tu és, um Deus que livra, que liberta, um Deus que sara, um Deus que não tem e nem vê limites diante dos Seus olhos. E por isso, pela fé, nós temos nos expandido. E do lugar que estamos, Senhor, temos nos multiplicado como homens e mulheres, seja na obra que realizamos ou em outras coisas que fazemos. Estamos influenciando, estamos tocando o mundo através da oração. Eu lembro quando há anos atrás, Senhor, chegava alguns materiais às nossas mãos de livros, falando dos homens e mulheres que marcaram a sua geração e o seu tempo através de uma vida profunda e profundamente íntima por meio da oração. E quem, Senhor, que começou, ao menos que seja no final da década de 90, não entrou em contato com esses materiais que falavam sobre os homens e mulheres de oração, como os heróis da fé, como o próprio livro Toque o Mundo através da oração. E quantas vezes aquilo soou aos nossos ouvidos, para a nossa época, com a internet ainda
chegando, mas bem distante da porta das nossas casas, chegando ali numa cobertura de um ou de outro, mas não havia se tornado essa avalanche que atingiu todos os cantos e recantos do mundo. A gente nunca imaginava, Senhor, que o Senhor daria a oportunidade daquilo que era feito, às vezes num cantinho, às vezes num lugarzinho simples, pequeno, que começava num quarto de uma casa e muitas vezes rompia os limites daquele quarto para uma casa de oração. E seja na igreja pequena ou grande, homens e mulheres dobravam e dobram joelhos, alguns começando às 9 da manhã, outros às 7 da manhã, outros começando às 6 da manhã e indo até às 4, 4:30 da tarde, com gente clamando todo dia, o dia todo, por vidas, por lares, por casas, por famílias, e nós nem imaginávamos, ó Deus, que como homens e mulheres iríamos romper os limites das paredes e iríamos ser igreja onde o Senhor nos chamou para ser, para além das paredes. Porque tudo começa na casa e extrapola os limites disso. Quando a gente começa a dizer ao mundo e às pessoas que Jesus Cristo vive, e que enquanto estivermos com força na voz, nos pulmões, no coração, enquanto a mente ainda, Senhor, estiver preservada, conservada, com as tuas palavras vivas nela, sendo processadas de forma coerente nos nossos pensamentos, enquanto, meu Senhor, enquanto estivermos nós não daremos descanso aos céus. Nós não daremos descanso aos céus. Nós não daremos descanso aos céus. Porque é o que diz o profeta Isaías: clame até que ele venha fender os céus. Ore até que ele desça, interceda, se humilhe, se quebrante, se renda, se prostre, se lance, até que ele abra os céus e ele venha com seu bálsamo, com seu refrigério, com a sua vida, com a sua liberdade, com a sua paz, com a sua prosperidade, com sua expansão, com seu crescimento, com a sua abundância, até que ele vos faça transbordar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, por todos os lados. Clame. Nós vamos continuar, Senhor,
batendo na porta, porque eu sei que de onde estamos, a gente no Japão, Senhor, sendo alcançada, nos Estados Unidos da América sendo alcançado, ali na Flórida, outros no Texas, a gente, ó Deus, sendo alcançado na Europa. Gente que está às vezes em lugares, ó Deus, em que já houve grandes avivamentos, e o que restou ali muitas vezes é uma frieza espiritual muito grande, e por meio dessas lives, muitos, inclusive os brasileiros que estão em alguns lugares, estão sendo aquecidos, movidos e dizem: eu tenho sido visitado por uma unção, pelo poder, pela autoridade. O Espírito de Deus tem trabalhado, renovado a minha vida à distância aqui. E enquanto, Senhor, às vezes quem está perto não sabe glorificar o Teu nome pelo acesso, te agradecer pelo acesso, honrar pelo acesso. Há muitos que gostariam de estar perto, Senhor, e estão, porque mesmo à distância, estão sendo acolhidos em amor. E nós te louvamos, meu Senhor, por aqueles que de longe estão mergulhando nessa vida diferente, que é a vida de oração, que é o respirar a oração pela manhã, pela tarde, à noite, nas madrugadas, porque tudo se torna muito mais leve quando oramos. Cargas, jugos são quebrados. Porque há poder no Deus que ouve a oração, e diz a palavra: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o justo não é o perfeito, mas é aquele que foi justificado pela obra de Cristo Jesus e que creu nela. E que na sua limitação, na sua imperfeição, consegue olhar para a graça e dizer: é por essa graça que eu estou fluindo. E não abre mão dela. Respira e anda por ela, e é por isso, Senhor, que estamos de pé. E eu quero te agradecer profundamente pelos que sabem o valor disso, e por aqueles que ainda não sabem, mas vão saber, Senhor. Alguns descobriram no meio da pandemia o valor disso. E quanto mais o mundo é abalado, mais a gente descobre o valor de estarmos no teu altar, na tua presença. Mas eu sei que a terra pode estremecer se nós permanecermos no lugar da oração. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E feliz o homem que pode dizer, Senhor, com o coração sincero, como nós podemos dizer aqui: porque como obreiros, como homens e mulheres que te amamos,
É pela tua graça que estamos vindo do altar e permanecendo no altar. E é pelo altar que vencemos, é pelo altar que superamos, e eu desejo isso, Senhor. Para cada pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar oficial, auxiliar local, diaconisas, que seja na tua obra. Que todos aqueles que estão envolvidos com ela venham, Senhor, para o altar do altar. Porque quando o sacerdote, ó Deus, desde Êxodo capítulo 25 até o capítulo de número 40, quem lê, Senhor, esses 15 capítulos do livro do Êxodo, sabe, consegue enxergar que o homem que se encontrava com a tua presença, como diz os sábios judeus, aqueles que se encontravam com a Kadosh Baruhu, aqueles que se encontravam, Senhor, com a tua manifestação profunda, fortes, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, quem se encontrava contigo ali, não se encontrava vindo da porta para dentro, com a mente de qualquer jeito, com o coração de qualquer jeito, com a alma de qualquer jeito. Embora hoje, por causa da obra de Cristo, nós podemos fechar os joelhos e entrarmos sem barreiras, porque Ele se fez tudo do tabernáculo por nós e para nós. Sem contar que Ele, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e no capítulo 7, que Ele é o sacerdote maior. Mas é bom entendermos a obra de Cristo em nós, nos santificando, nos justificando, porque quando a gente olha para o tabernáculo antigo, entendemos isso. Que o sacerdote passava, Senhor, por um altar de holocausto, por uma pia, cruzava o lugar de acesso ao santo lugar, e saindo do átrio entrava no lugar santo, tinha contato ali com a mesa dos pães, que além de outras coisas representa a tua palavra nos alimentando todo dia, porque havia ali 12 pães representando cada tribo. E eu sei que aquilo fala da tua provisão diária, é o pão nosso de cada dia, dado a cada dia para cada tribo. Era o teu cuidado com cada tribo, ao mesmo tempo o teu cuidado com toda a nação, ao mesmo tempo. Revelando também a tua palavra, todo dia chegando à alma, à mente, ao coração. Ele tinha contato com aquele candelabro, representando a comunhão acesa e viva de todo dia. Aquele altar de incenso, ó Deus, que estava ali onde se misturava o gálbano, a onixa, o estorar. E que diz o livro do Êxodo, no capítulo de número 30,
se preparava aquele incenso, sim, tudo a partir daquele incensário. E aquele altar de incenso exalava o que é teu, que é a adoração plena, total, profunda. Deus, nós sentimos a tua presença nesta manhã, Senhor. Porque quando aquele incenso subia, ele trazia a tua nuvem dos céus para o santíssimo lugar. E o homem podia cruzar o véu. E eu sei que tudo aquilo que no tabernáculo havia, com seus mais profundos significados, se revelaram e cumpriram-se em Cristo Jesus, diz o escritor aos Hebreus. Todo sacrifício, toda oferta, tudo, Senhor. Mas aquela obra que era externa, agora ela se revela internamente na nossa vida, de modo que nós entramos com uma consciência pura, com o coração limpo, vindo do altar para o altar, Senhor. Ninguém via e contemplava a arca no Santíssimo sem vir do altar, era do altar para o altar, porque vinha-se do altar do holocausto lá fora, passava-se pela pia, pela mesa, pelo candelabro, altar de incenso, o véu, até chegar no Santíssimo Lugar e encontrar-se com a tampa do propiciatório, que revela a tua misericórdia, aonde o Senhor se manifestava e fazia com que o indivíduo ali, ele pudesse, no meio da fumaça, perceber que a tua misericórdia alcançou o teu povo uma vez mais. E eu oro neste dia, como sempre oro, com base na tua palavra, porque as nossas orações não são orações sem base. E essa é a diferença dos que oram conhecendo profundamente a tua palavra para aqueles que oram sem nenhuma base. Porque é a tua palavra que garante que nós não ficaremos sem resposta. E quando oramos com base nela, a partir dela, por meio dela, através dela, tu não vais de encontro à tua palavra. Tu honras, e fostes tu quem dissestes, ó Deus, a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E é por isso que eu oro com a profundidade da minha alma, do meu coração, porque a cada dia eu vejo que há um fluir para uma nova estação e nós estamos caminhando dia após dia, com base no Salmo de número 128, para um tempo em que cada família aqui representada pelos que oram todos os dias com sinceridade, nós vemos o soar e o raiar de uma nova estação, Senhor. E eu quero te louvar, porque eu não consigo, ó Deus, participar dos cultos que a gente vive aqui através dessas lives, sem ouvir 2, 3 vezes o que é ministrado a cada dia. E eu já ouvi, Senhor, mais uma vez, o que foi pregado, ó Deus, com tanta propriedade ontem, que a tua filha pregou os 10 capítulos do livro de Esté ontem aqui.
fico imaginando, ó Deus, o quanto o vídeo seria compartilhado se quem pregasse o que foi pregado fossem os famosos que o povo crente idolatra. Meu Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que ontem fluiu com tanta vida, com tanta graça, com tanta autoridade, que chocou o meu coração e a minha alma hoje, me chamando a crer profundamente que o Senhor é Deus, apesar dos amãs deste mundo. Porque enquanto tu fores na vida de uma Esther, enquanto tu fores na vida de um Mardoqueu, foi dito ontem, meu Senhor, que nós não seremos vencidos, porque ninguém pode vencer quem tem promessa. Faz-nos nos agarrarmos à tua palavra e ajuda-nos a entender que tu ainda irás nos honrar. Porque, meu Senhor, como foi dito ontem, é só por um tempo que a gente está, Senhor, na porta pequena do palácio. Tu tens muito para a vida de todos nós. Tu tens muito para a vida de cada um de nós. E eu te agradeço, Senhor. Eu tenho que te exaltar por tudo que o Senhor tem feito aqui. Que às vezes eu vejo tanta gente agradecendo exageradamente por cada culto sem sentido, meu Deus. Cada ambiente sem palavra, sem Bíblia, sem profundidade de conhecimento da palavra, onde se faz tudo menos aprofundar a alma e o coração na tua palavra. Se pula, se salta, se gira, se canta coisas sem nenhuma base bíblica. Eu tenho que te exaltar pelo equilíbrio desse trabalho, pela graça sobre esse trabalho. E eu quero mesmo fazer isso nesta manhã, te agradecer, Senhor, porque a forma que o Senhor tem ministrado aos nossos corações é excelente, ó Deus. Nós não estamos bebendo outra água senão as águas vivas que o Senhor disse que fluiria para a samaritana e para aqueles que em João capítulo 7 estavam numa festa, e tu dissestes: quem tiver sede, vem a mim e beba. E eu quero te exaltar, eu quero te magnificar por tudo que o Senhor tem feito. Porque como Pedro, ó Deus, em Atos 3, nós podemos dizer: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos estamos dando. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Porque tem muita gente com ouro, com prata jorrando, mas não tem mais vida de Jesus, não tem mais o poder do Espírito.
E o meu clamor nesta manhã, Senhor, é que para cada altar, para cada lugar onde há homens e mulheres, que a tua palavra volte, a encontrar o lugar dela, Senhor. Nós cremos no que foi profetizado pela tua palavra. Ainda seremos honrados. Ainda seremos honrados. Foi dito ontem, Senhor, com base em Esté capítulo 6, que depois de toda aquela honra, Mardoqueu voltou para a porta, mas não permaneceu ali por muito tempo, porque primeiro o Senhor apresenta o homem que o Senhor se agrada, mas depois Dios tu colocas este homem, esta mulher, naquilo que tu tens preparado para eles. E eu creio nessa profecia para este tempo, Senhor, porque nós estamos alinhados com essa visão que o Senhor tem nos dado para esse segundo semestre. A terra pode estar sendo abalada, Senhor, porque tu estás mexendo com as nações do mundo de uma ponta a outra. Quem se considerava poderoso está percebendo lá no topo da América a sua fragilidade. Mas os que se consideravam totalmente dependentes estão confiantes de que tu vais mover, trabalhar e continuar agindo, porque tu os sustentastes até aqui e continuarás sustentando com a tua mão forte, porque dos teus tu sabes cuidar. Ainda seremos honrados. E é isso que nós temos profetizado nessas manhãs. Famílias em uma nova estação. Casas em uma nova estação. E eu sei que tem gente que, como José, foi movido ou movida daquele lugar onde exercia a sua mordomia e tem vivido um tempo, Senhor, de cárcere, como José viveu, mas está fluindo, porque aí ninguém entende, o coração se enche, a presença flui, a alegria do céu transborda, não falta o pão, não falta a vestimenta, não falta o cuidado, e alguém dizendo, como pode? Ele de Barracia. Mas é que tu fostes com José na cova, na casa de Potifar, e tu és com ele nos dias de aprisionamento, que não é para sempre. Porque chega a hora do Senhor abrir as portas do lugar onde alguém está dizendo, aqui está tudo tão limitado para mim. E o Senhor começa a expandir, a soprar, a abrir, a mover. Eu acebenio, monujini resi ebaiui, no morini calaça, ande de beniosni,
E é por isso, ó Deus, que eu sei que assim como chegou a hora, Senhor, do Mardoqueu, assim como chegou a hora do José no cárcere, do Enenikawa Sawandi de Ovidias, está chegando a hora dos que confiam em Ti. Esses geralmente são esquecidos no cárcere por um tempo. José também foi. Mas quando saiu de lá, saiu para ocupar um lugar alto, para ser reconhecido na terra, porque no céu ele já era. Se alguém cresce na tua palavra de verdade, meu Deus. Deleste de Maldicalácia. Eu lembro das tuas promessas. Quantos Josés eu vi. Quantas vezes eu me vi como um José, Senhor. Naquele cantinho, naquela congregação, que ligada a um grande ministério, mas tão pequenino. Onde alguém brigava às vezes para me dar uma oportunidade de 5 minutos e havia ainda quem queria dificultar. E eu te agradeço tanto por aqueles que lutavam para me inserir na programação e me inseriam às vezes a contragosto de alguns. E te agradeço por aqueles que mesmo muitas vezes sem entenderem porque se levantavam tentando dificultar a jornada, acabavam sendo um canal da tua graça para me empurrar para o lugar da oração. Ah, meu Deus, ai de nós se não fosse os irmãos de José. Ai de nós se não fossem as Penidas. Ai de nós, meu Deus, se não fossem os Amães. Ai de mim, Senhor, se não fossem aqueles. Muito obrigado por cada um daqueles, Senhor, que perseguiram, que humilharam, que pisaram, que maltrataram, que fecharam portas, que dificultaram. Obrigado por aqueles que dificultam até hoje. Os abençoe lindamente com as suas famílias. Prospere eles, honre eles, exalte-os nesta terra. Faça deles grandes, Senhor, cada vez mais. Porque eles são responsáveis pela minha permanência no fluir da unção, da tua graça. Eles são responsáveis porque não falta ao meu coração uma mensagem todo dia, Senhor.
porque a tua palavra jorra todo dia, todo dia, todo dia, como uma fonte inesgotável. E quanto mais leio, mais vejo, e quanto mais vejo, mais o Senhor me faz ver. Obrigado por eles, porque eles são responsáveis por isso, Senhor. O livro que para muitos é tão misterioso, o Senhor fez tornar-se um livro sem segredos, porque tu abriste os selos diante dos meus olhos. Foram madrugadas e madrugadas, dias e dias, horas e horas de estudo, de entrega, de sacrifício, noites sem dormir, meu Deus. Mas quando eu vejo que a gente está aqui todo dia há 6 anos pregando, e não cessamos de pregar a tua palavra, quando eu vejo cada pastor que a gente tem ajudado a crescer espiritualmente no ministério da palavra, quando eu vejo alguns colegas em púlpitos do Brasil pregando mensagens que o Senhor compartilhou comigo no quarto da oração, eu agradeço a cada dia pelos irmãos de José, porque se não fosse eles odiando, tendo raiva, sendo preconceituosos com a cor, se não fosse eles com a sua doença emocional, espiritual, nós não teríamos estado aos teus pés por horas. Talvez estivéssemos com um terninho bonito, com uma gravata bonita, com um sapato bonito, até mesmo com uma pasta bem organizada, andando, ó Deus, quem sabe, até mesmo num carro muito bacana, mas com a alma seca, com o coração seco, com a mente vazia do fluir da tua revelação. Que o Senhor nos livre disso, Deus. Queremos ser homens e mulheres que quando andamos e chegamos, alguém diz, Deus chegou junto com ele. Queremos ser homens e mulheres que quando alguém senta junto da gente, eles dizem, eu sinto Deus na sua vida. Porque eu sei que está difícil isso acontecer. Apertar a mão de crentes neste tempo e perceber que o espírito da vida está ali, está difícil. Porque a mente e o coração está apegado a 1 milhão de coisas, menos ao teu trono de graça. Mas eu clamo por um avivamento nesse país. Eu clamo por um avivamento entre as nações do mundo. E eu não digo ao Senhor, levanta o Jonatas Erlas, o Savonarola, ou o Moody, ou um Lutero, ou um Calvino. Eu não digo levante teólogos como o Senhor levantou no passado, porque os homens que o Senhor levantou no passado, os levantou para o tempo do passado. Eu te digo, levanta-nos hoje. Nos dá a fome que eles tinham, o desejo que eles tinham, de aprofundar a mente, aprofundar o coração, aprofundar a alma nos teus mistérios, de te conhecer de verdade. E não vivemos uma vida rasa, espiritualmente como crentes, mas vivemos uma vida profunda no teu amor, de modo que a gente abre a boca e jorra, e alguém diz, eu sinto Deus, eu vejo Deus, eu contemplo a graça de Deus,
Eu percebo o fluir de Deus. Eu estou contemplando o operar de Deus. E é isso que eu clamo nesse primeiro momento, nesta manhã. Gera vida para os nossos corações, Senhor. Aviva-nos, levanta-nos, enche-nos, porque se o Senhor nos encher, todas as outras coisas que se apresentam como resistência diante de nós, elas cairão por terra, porque não há nada que resista ao teu poder na vida de uma mulher cheia do Espírito Santo, na vida de um homem cheio do Espírito Santo. Não há nada que se coloque como bloqueio, seja muralha, seja resistência qual for, não há nada que resista à tua graça, o fluir da tua bênção, do teu favor no coração de homens inflamados, dominados, revestidos, cheios do teu Espírito. Não me deixa ser um homem seco, Deus. Não me deixa viver um ministério seco, Deus. Me dá profundidade. Me faz ver mais a tua palavra. Me faz entender mais. Acrescenta na minha vida, a cada dia na vida da missionária Lucivânia, a tua palavra, porque tu sabes que nós amamos a tua palavra, nós amamos profundamente a Cristo. E em Cristo estamos firmados, seja nos dias que estamos lá no alto do monte, porque tem dias que a gente pega o céu com a mão, ou seja nos dias que a gente está no meio do vale. Mas eu já caminhei o suficiente de 1999 até aqui, Senhor, para dizer o que eu digo, para orar como eu oro, para falar o que eu falo, para profetizar o que eu profetizo e aconselhar como aconselho. Porque eu sei que tu nunca deixarás um crente, um segundo sequer da vida dele, se no coração ele profundamente te amar. Ele pode não estar vendo nada aberto. Nunca faltará nada a ele e à sua casa. Porque ao longo desses anos eu vi, eu testemunhei, eu ouvi e eu vivi, tenho vivido. Eu sou prova viva e sei de milhares que são provas vivas, porque a minha vida nesse Brasil andando já cruzou com muita gente para eu poder atestar que tu és um Deus verdadeiramente fiel. É por isso que o salmista diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. E eu oro para que o Senhor encha o nosso coração,
aviva o nosso coração, envolve o nosso coração, reveste o nosso coração, domina o nosso coração com a tua palavra. Nós somos pequenos, limitados, e alguém pode até dizer: não somos nada, mas nós te agradecemos, porque tu és, e tu és. E te agradecemos mais ainda, porque tu decides ser na vida da gente. Gente imperfeita, gente às vezes quebrada, gente às vezes arrasada. Quanta gente que eu ouço, que eu sinto a dor deles, Pai. Mas como eu sei que nenhuma situação aparentemente fica apertada para o Senhor não entregar alguma coisa muito grande, eu prefiro anunciar que tu vais fazer. Porque não tem nenhuma situação que o Senhor aperte em alguma área para que o Senhor não manifeste a grandeza do seu poder. Ontem nós vimos isso, Senhor, porque foi dito ontem na tua palavra, a partir do capítulo 4 de Esther, que o Senhor só permitiu Amã se levantar para levar Mardoqueu do limite que ele estava para além. Eu creio naquela palavra profunda e profética que foi liberada e me aproprio dela em nome de Jesus Cristo. Porque chegou a hora dos homens da porta crescer, chegou a hora das mulheres da porta viverem uma nova estação. Tu vais abençoar esta mulher que ora. Tu vais abençoar este homem. Tu vais abençoar esta casa. E eu te peço, derrama nesta manhã chuvas de graça, como cantamos ontem no início do culto aqui. E derrama sem limites, derrama de forma abundante, derrama de forma poderosa, derrama de forma preciosa, derrama de forma graciosa, derrama de forma gloriosa. Teu Espírito, Senhor. Eu sei que Ele está conosco, mas eu sei também que podemos ter o Teu Espírito conosco de duas formas. Em nós, como selo real da nossa salvação em Cristo. Porque Ele é o selo, Ele é o que está, Ele é o que se revela, Ele é o que se manifesta, Ele é o que opera, Ele é o que compartilha conosco a certeza de perdão. É Ele quem nos lembra as tuas palavras e faz fluir, porque Ele tem o cardápio na mão e é Ele quem diz: olha aqui, ó. O que vai ser servido é isso aqui, ó. É deste rei,
porque Ele conhece cada coração e cada vida. Mas eu sei também que podemos ter o Teu Espírito sobre nós, em forma de poder, e é por isso que Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus disse em Lucas 4, está sobre mim para proclamar liberdade, para dar vista aos céus. E nós clamamos nesta manhã para que o Teu Espírito que está conosco esteja também sobre nós, em forma de poder, manifestando poder. O poder que Paulo anunciou aos crentes de Corinto, na sua carta, quando falou dos dons espirituais, e ele disse que o Espírito Santo reparte a cada um como ele quer repartir. Oh, meu Senhor, compartilha com estes que me ouvem. Em tempos antigos, diz a Tua palavra, em Números capítulo 11, que o Senhor retirou do Espírito que estava sobre Moisés e compartilhou com aqueles homens, com aqueles anciãos. E a Bíblia diz que todos profetizaram ali. Hoje eu te digo, não retira de mim, acrescenta em mim. E eu digo sobre os teus filhos, acrescenta neles, porque o Senhor já é em nós. Mas vem sobre nós com essa porção tremenda, com essa porção gloriosa. Oh, meu Deus, que vai eu ser, que chove a sali, bendita hastio, e benediadas, se me basti, ouve de que me reviou, a da cavassia, da mande de guiar. Dá aos teus filhos a oportunidade de verem, Senhor, milagres profundos como eu já vi o Senhor fazer. Mostra os teus sinais neste tempo. Eu sei que alguém diz que a onda do Senhor para esse tempo não é mais fazer o que fez há anos atrás, de milagres que fluíam naturalmente, de paralíticos andarem diante dos olhos da tua igreja, de cegos enxergarem, coisas poderosas o Senhor operou. E alguém diz, não, o tempo é outro. Mas a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio na tua palavra. E eu sei que tu curas ainda hoje, libertas ainda hoje, sara ainda hoje. O que tu precisas é encontrar corações desejosos por verem, que clamam e dizem, Senhor, opera milagres aqui. Tu sabes, ó Deus, como nós temos nos esforçado para andarmos contigo neste tempo. Tu nos conheces. Tu sabes onde os nossos pés estão, onde o nosso coração está. É no Senhor. Faz milagres neste tempo.
Faz milagres nesta hora. Faz maravilhas nestes dias. Manifesta o teu poder na nossa vida. Enche-nos. Eu clamo, ó Deus, por saúde na vida do teu povo, ó Senhor. Da criança ao idoso, opere liberando saúde, saúde, saúde. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, cure os ossos da criança, do jovem, cure a mente, Senhor. Veja os jovens nessa agitação deste tempo. Tenha compaixão, tenha misericórdia, porque o emocional de muitos, Senhor, está aflorado, e não por serem adolescentes ou que sejam crianças ou pré-adolescentes, ou que estejam na adolescência final, mas pelo volume de informação e de coisas que vai chegando, e em cada tempo vai surgindo novidades. Guarda a mente deles, livra-os dos bombardeios, ó meu Senhor, das salas de bate-papo, onde muita coisa maliciosa muitas vezes tem sido tratada. O que a gente tem lido e ouvido esses dias é assustador, Senhor, porque não dá para homens e mulheres terem o controle e terem ou viverem um monitoramento total, diário, constante daquilo. E por mais que hajam opções dadas, inclusive por algumas redes sociais, por mais que hajam limitações quanto a isso, aquilo, enfim, gente maldosa e perversa sempre, usada pelas trevas, vai sempre dar um jeito. Só o Senhor, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, cuida da mente dos nossos jovens. Ajuda-os, livra-os das enfermidades deste tempo. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Eu te peço, aviva a fé no coraçãozinho deles, refrigera a alma deles, porque a gente, Senhor, por mais crise que nós venhamos a viver, quem já vem contigo há anos, a casca já está grossa, a gente apanha e aguenta, a gente sofre e suporta.
A gente passa pelos vales, geme, chora, se entristece, mas no outro dia se levanta e canta de novo. Mas muitos deles não têm, Senhor, uma experiência profunda contigo, embora eu sei que há muitos a quem o Senhor está compartilhando. Mas eu falo, não é a experiência da massa, porque a experiência da massa, ela é mais emocional. É quando se participa de um congresso de jovens e adolescentes. E ali se chora e se profetiza e se ministra. Quantas vezes eu não vivi, experienciei, ministrei em tantos congressos de jovens como tenho feito até hoje. Mas o Senhor sabe que o meu desejo sempre é pregar para além daquele momento, porque ali é só um momento. O que há de necessidade é de poder para depois do culto. É sustentar a força da mensagem que se ouviu e se recebeu depois do culto. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 13, que a semente até cai em 4 terrenos, mas 3 deles o diabo consegue levá-la, porque diz que as aves arrancam. A terra, pela pouca profundidade, ela mata a semente. Em outro terreno é o espinheiro, sufoca a semente. Ainda bem que Jesus disse que há uma terra boa onde a semente cai. Eu quero crer. Que nós estamos diante das boas terras. Porque quantos já passaram nessa live e quantos estão abençoados. Mas eu sei que os que permanecem são a boa terra. Porque é os que permanecem. Não aqueles, ó Deus, que dizem, eu estava no vento, cheguei aqui. Deus me abençoou, eu sumi daqui. Não. Estou falando daqueles que diariamente são boa terra. Porque esses são os que permanecem todo dia dizendo, Deus pode abrir, Deus pode me dar, Deus pode me acrescentar, Deus pode me enriquecer. Eu continuo aqui buscando, porque o que tem vindo da parte de Deus aqui tem sustentado a minha alma de pé. Cuida dos nossos jovens, Senhor. Aprofunda as raízes, sustenta-os com teu poder. Os meninos precisam ser encaliçados, fortalecidos para a vida. Enche-os, renova-os, abençoa-os.
Nós clamamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, para que Tu continues operando, Senhor, na vida de cada coração, de cada casal, de cada pai, de cada mãe, cada filho, cada avô, cada avó, cada neto. Cuida de cada um, Senhor, de nós. Obrigado pelo Teu carinho em nos escolher como homens e mulheres. Jesus disse em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Estamos aqui frutificando, Jesus. Obrigado por tudo. O que entendemos e o que não conseguimos entender. Obrigado pela manifestação de gratidão de alguns corações. Obrigado pela ingratidão de outros. Porque é na ingratidão de uns que nós sabemos todos os dias o valor dos agradecidos. O Senhor abençoe aqueles que fazem parte do nosso grupo de oração e não são indiferentes, não são silenciosos, não ficam ali calados só para não reconhecerem e publicarem que são abençoados e agraciados pelos teus pequeninos e por aquilo que o Senhor faz através deles. Obrigado por aqueles que não ficam indiferentes ao que é postado, ao que é compartilhado, ao que é falado. Porque é por estes, que são ovelhas do coração, que a gente permanece. São eles que fazem debaixo da tua graça outros e outros de perto e de longe continuarem comendo esse alimento saudável da tua palavra. Nesse deserto que está no Brasil, Senhor, no meio de tanta coisa horrorosa, tem gente podendo se alimentar e diz, meu Deus, por mais difícil que esteja a jornada, esses últimos 6 anos são os 6 anos mais seguros que eu tenho vivido na minha caminhada de fé, pela palavra que estou ouvindo. E eu sei de muitos que estão vivendo isso. Outros têm dito, Deus, eu tenho ouvido coisas que eu não ouvi a minha vida toda, desde que fui criado na igreja. Eu sei que a tua palavra ainda vai fluir. E a gente não aprofunda, Senhor, porque a mente e o coração de muitos ainda não tem estrutura para ouvir aquilo que o Senhor tem compartilhado com esse ministério para este tempo. Porque se a gente clama aqui por um avivamento, a gente às vezes é mal interpretado. Ainda há alguém que muitas vezes fica chateado, porque o negócio dele é com as paredes, é com o tijolo, não com gente, não com corações. Ajuda cada um. Porque por mais que essa oração, Senhor, ela seja aquela oração que provoca, ela vem de um coração sincero que quer o bem da tua igreja. E que consegue orar diferente de muitos lugares, seja considerando quem ajuda e contribui,
quem nunca ajudou. Eu te peço por cada um, Senhor. Dá-nos a consciência de Jesus, a fé de Jesus, o coração de Jesus, a alegria de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, a vida de Jesus. Nos dá, Senhor, no nome de Cristo Jesus, mais daquilo que Tu tens para o nosso coração. Sustenta cada um, cada mulher. Eu te peço pelo lar dos Teus filhos, para que o Senhor faça prosperar aqueles que estão nos seus negócios, nos seus ambientes de trabalho nesta manhã e pararam com a sinceridade do coração para orarem comigo, porque creem que o Senhor é conosco e creem que o Senhor é o que responde às orações. Eu te peço agora, Senhor, tira os impedimentos. Eu sei que muita coisa está acontecendo. Por causa das coisas que hão de se realizar até o final de ano desse país. Mas eu te peço em favor daqueles que têm te honrado e que são responsáveis por corações serem abençoados. Ajuda-nos a escancar as portas. Essa gente que comenta, que participa, que interage, que compartilha as coisas que a gente tem compartilhado do teu coração aqui. É aquelas pessoas que se comprometem, porque os demais ficam em silêncio quase sempre para não se comprometerem. Às vezes, esses precisam, Senhor, de um milagre grandioso para continuarem, Senhor, a sua jornada de fé. E assim como eu já orei por eles, na madrugada de ontem para hoje, e também hoje, logo cedo pela manhã, porque esses dias Tu tens me deixado dormir pouco. Mas eu tenho buscado a Tua face. Eu sei que eu estou vindo do altar para o altar e te peço em nome de Jesus, surpreende estes. Os que clamam, os que oram, os que estão necessitados, os que estavam tomados de medo, de preocupação, mas ouviram ontem a Tua palavra dizendo: Tu ainda serás honrado. Tu ainda serás honrada. Ajude-os. Sustente eles com o Teu poder, meu Senhor. Faça com que a Tua graça flua mais e mais a cada dia, a cada instante, e para a glória do Teu nome. Porque aqui nós entendemos, Senhor, que Tu fazes quando queres, do jeito que queres, mas uma coisa sabemos: Tu nunca faltaste e nunca faltarás com os que esperam em Ti. Porque se as trevas, se Satanás, se o diabo
quem é dele diz que ele tem para dar e dá. O Senhor que está acima das trevas, acima dos céus, acima de qualquer principado e qualquer potestade, é quem mais tem para dar e para fazer. Até porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas o Senhor é o Deus da verdade. E foi por isso que o Senhor gritou nos dias de Moisés, em Números capítulo 23, dizendo que não é o homem para que nem filho de homem para que se arrependa. E disse mais: porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Tu estás cumprindo. Tu vais cumprir toda a tua boa palavra sobre a vida dos que estão se humilhando neste dia diante do teu altar. Nós te agradecemos, porque estamos a 1h23 falando contigo em oração sem percebermos que esse tempo todo já passou. Quando alguns dizem que orar é tão difícil, mas a gente percebe que quando a gente está com o coração no Senhor, todo o tempo é nada diante da tua operação, da tua manifestação, da tua revelação. E hoje, Pai, eu concluo esse momento de oração citando o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, que e aqui vai muito além da comunidade cristã Casa da Noiva, esta é a tua igreja, são vidas, são pessoas perdoadas por Cristo Jesus, resgatadas e regeneradas por Cristo Jesus. Esta é a sua igreja. Esta é a sua igreja. E as portas do Hades, que são portas de morte, elas não prevalecerão contra a tua igreja. A igreja avança, a igreja prossegue, a igreja continua. Porque ela é a igreja do Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito durante essa semana, e eu creio que o Senhor fará ainda mais por todos nós. Que o domingo, onde começará uma nova semana, aqueles que amam a tua palavra e oram conosco, que estejam presentes no nosso culto da família, porque eu sei, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos alimentará, nos ajudará, nos fortalecerá pela tua palavra. Senhor,
Badashtie Yoguendies, de que venerios, ni Badaradagas, ni Badashti Dias, Edietia, La Tiordia di Cavas, da Badashti Des, Domonorumis, Yidis, ni Badaraga, da Yovere de Hebias, Adai, Kabadashti Didia, no Yevien Daraga, Sui que Bemedian Dio, Imanoshti Didivas, Kienanantia, Emis, Dios Didivas, Nagastier, Gadakanto como Wadaras, Deia, Yovia, Siemiando como reveste cada coração do teu poder nesta manhã. Neste final de manhã, reveste, enche, sustenta, com mão forte, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Sustenta com mão forte. Aqueles, meu Senhor, que no coração desejam mais de ti. Tome a frente de tudo. Abra as portas. Crie meios, caminhos, para que filhos teus, filhas tuas que estão, Senhor, sobrecarregados com situação de dívidas e outras coisas, eles possam, Senhor, viver uma virada, uma mudança desse cenário. Nós te pedimos que os teus filhos tenham dignidade, Deus, todo dia, em nome de Jesus. Abre as portas, honra o teu nome, favorece, sustenta, ajuda, acolhe, liberando sobre eles aquilo que tu tens nas tuas mãos, porque tu és dono de tudo e de todas as coisas. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez durante esta semana, e a gente vai continuar, Senhor, com essa temática, famílias vivendo uma nova estação, porque vamos continuar clamando para que tu continues, meu Senhor, operando. Eu falo contigo assim porque te conheço. Tu vais fazer coisas grandes. Tu vais fazer coisas muito maiores durante esses dias. Vitórias, milagres, sinais, operações de maravilhas, porque tu és o Deus que faz além do que pedimos e pensamos. Foi Jesus quem disse que nós receberíamos autoridade para fazermos
as mesmas obras e ainda maiores. Que venha um tempo maravilhoso do Senhor sobre nós, em nós e entre nós. Onde houver um coração, Senhor, está muito aberto, dilatado, rendido, entregue na Tua presença, quebrantado, faz fluir sobre ele, meu Deus. Faz fluir sobre ele. Teu Espírito. E toma a frente de tudo que esse coração tem para viver. Já deu tudo certo, eu sei, Senhor. Porque Tu estás no centro e na frente de tudo. Obrigado. Obrigado pela comunidade cristã Casa da Noiva. Obrigado. Porque é um ministério diferente para os diferentes. Não para os iguais. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Você tem aí uma tarde abençoada, uma noite abençoada. E domingo nós estaremos aqui, caso você deseje estar, é claro, a partir das 10 da manhã. Sinta-se convidado, que eu sei que vai ser um tempo muito produtivo para o nosso coração, porque vamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe poderosamente e que em tudo que você fizer hoje à tarde dê certo, porque o Senhor é aquele que garante a tua ida, a tua volta, a tua entrada, a tua saída, e Ele é o que abençoa a obra das suas mãos. Onde você estiver, pare hoje no mínimo 5 segundos e ore a Deus dizendo: Deus, abençoa a obra das minhas mãos. Abençoa a obra das minhas mãos. Abençoa a obra das minhas mãos. Deus abençoe você, sua casa, em tudo e em todas as coisas. Deus abençoe os irmãos que passaram por aí, a irmã Fernanda, nosso irmão Irã. Deus abençoe o diácono Irã que passou por aí, irmã Mirtes. Deus abençoe, o Senhor está aí contigo e já deu tudo certo. Deus abençoe a vida do nosso irmão Souza, que passou por aí também. Nossa irmã Amanda também, que passou por aí. A irmã Vera, que passou por aí. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Viviane, que passou por aí. A irmã Aline também, que passou por aí. Deus abençoe ao irmão Bruno, que passou por aí. Deus abençoe no nome de Jesus. Nossa irmã Kátia também, que passou por aí. A doutora Cláudia também, que passou por aí. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Lígia, que passou por aí. Deus abençoe a vida do irmão Otton, que passou por aí também. Deus abençoe em Cristo Jesus a vida de cada um dos irmãos que passaram aí. Eu desejo que você tenha uma tarde linda e eu só volto a incomodá-los no próximo domingo. Deus abençoe. O Brian fica rindo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!